Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e hoje vamos iniciar com muita alegria o capítulo 3, um capítulo muito importante, onde Paulo vai expor algumas metáforas, três metáforas pelo menos, sobre a verdadeira igreja de Jesus. Ele vai dizer que a verdadeira igreja de Jesus, ela é uma família, ela é um corpo e ela é templo. Então, passo a ler a partir do verso número 1. Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Veja o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja. O apóstolo Paulo está falando aqui de um assunto referente a apetite espiritual. Quando nós recebemos como um alimento para nossa alma aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da palavra de Deus. O Paulo está dizendo aqui: olha, eu não pude dar um alimento mais sólido, eu pude dar para vocês leite, leitinho, porque esse alimento mais sólido é um alimento muito forte, né? Era muito forte para vocês, porque eu estou considerando vocês fracos, ou melhor dizendo, vocês não estão apresentando sinais de maturidade cristã. Paulo está trazendo uma bronca aí. E então ele vai dizer, mas o que está faltando para vocês é o conhecimento da palavra de Deus no sentido de praticar a palavra de Deus. Vocês até conhecem, mas falta prática. Por isso vocês são como bebês na vida espiritual. E essa lição já de cara que o apóstolo está falando aqui, ele é um alerta para a nossa vida, para que possamos rever a nossa vida espiritual. Se nós temos crescido, ou se nós continuamos do mesmo tamanho na vida espiritual do tempo que nós nos convertemos. Digamos como o apóstolo está dizendo, se nós estamos ainda sendo um bebê espiritualmente falando, né? Bebês eram os que ouviam a palavra e não a colocavam em prática. E eles são sempre iguais, não demonstram assim um interesse em crescer, não demonstram interesse em se aprofundar na palavra. Tudo tem que ser muito rápido, não existe meditação. Alguém tem que ensinar 1000 vezes a mesma coisa da palavra de Deus, porque as pessoas não têm essa percepção, porque elas não querem crescer, não têm prazer na lei do Senhor, como diz o salmista. E no verso 3 ele diz: porque ainda vocês são carnais, porque visto que há inveja e também há divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Faz essa pergunta aqui. Ó, então Paulo expõe duas categorias, né, de crentes: crentes carnais que são dominados pela carne e crentes espirituais. Mais ou menos assim, ó, duas categorias: crentes maduros e crentes imaturos. O verso 4 ele vai explicar por quê. Ele diz assim: pois quando alguém diz, lá na igreja tinham os pregadores, aqueles que anunciavam, aqueles que eram os que semeavam a palavra, que anunciavam a palavra, que levavam pessoas a conhecer Jesus. E Paulo diz assim, ó, quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou do partido de Paulo, eu gosto das pregações de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, que eram pregadores, eram servos, eram homens que estavam anunciando a mensagem do evangelho. Paulo está dizendo assim, quando vocês escolhem pregadores, vocês não estão sendo mundanos? Olha a bronca que o apóstolo Paulo dá. Veja aqui, ele está falando, vocês são carnais, sabe por quê que eu estou chamando vocês de carnais? Não de espirituais, porque vocês estão criando partidos dentro da igreja. Vocês não estão seguindo os ensinamentos da palavra de Deus. Não estão vivendo em comunhão, e sim são partidários. Vocês dizem, eu gosto mais da pregação de Paulo.
Eu gosto mais da pregação de Apolo, porque ele é mais eloquente. Eu gosto mais da pregação de Cefas. Eram homens, né, que estavam ali liderando. E Paulo está dizendo aqui que eles precisavam ser orientados a algumas lições. E ele começa no verso 5 falando assim, ó, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Leia aí comigo. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Deus deu dons, talentos, ministério para cada pregador. E eles distribuíam esses dons e esses talentos, pregando e anunciando a mensagem do evangelho. E ele continua dizendo, olha, acontece assim, ó, eu plantei, ou seja, a semente da palavra eu preguei. O Apolo, ele regou, ele foi lá, ele alimentou essa semente, ele pregou novamente. Mas, gente, quem dá o crescimento é Deus. Ele diz, mas Deus é quem fazia crescer. Olha, então, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Não adiantava nada eu pregar e nem Apolo regar se Deus não fizesse a obra maravilhosa. O verso 7 ele diz: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o próprio trabalho. Verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que ensinamento. Paulo está dizendo aqui que a igreja é uma lavoura, é um campo onde Deus semeia. Nós que somos aqueles que trabalhamos nesse campo, os obreiros, e esse campo é a igreja, minha gente. Os ensinamentos de Paulo aqui, eles estão não para colocar líderes em destaque, porque quem deve ser o destaque da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja e ele é quem sustenta a igreja. A ênfase deve ser dada na palavra de Deus e não no pregador da palavra. É isso que Paulo está ensinando. Só Deus merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. As personalidades que pregam o evangelho, elas não devem estar em destaque, não. Quem deve estar em destaque é a pregação. E a pregação, que pregação? A que evidencia Cristo. Então, nós podemos ficar com essa lição maravilhosa de orarmos para que a semente do evangelho ela encontre terrenos férteis para que ela se multiplique para a glória de Deus. O resultado vem de Deus. O resultado é que Deus é quem dá o crescimento. Que você aplique essa lição preciosa no seu coração. 2 lições, pelo menos, que nós não podemos nunca ficarmos do mesmo tamanho quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós precisamos crescer, precisamos de alimento mais forte, mais sólido, precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Ela deve ser o nosso guia. Nós devemos ler, nós devemos meditar, nós devemos pregar, nós devemos lançar o verdadeiro fundamento da palavra de Deus dentro do nosso coração, para que possamos ser crentes melhores. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não podem permanecer do mesmo tamanho que vocês estão na vida espiritual. Vocês precisam crescer. E eu lanço para vocês esse desafio. De quando você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quanto você já cresceu? Quanto você conhece mais da Bíblia este ano do que no ano anterior? Você tem frequentado a escola dominical para aprender mais da palavra de Deus? Você tem buscado, você tem lido? É isso que o apóstolo está dizendo. Se nós não tivermos conhecimento, nós vamos ficar em torno de líderes, de pregadores, e não no desejo de crescer no conhecimento da palavra de Deus. E vamos ser crentes maduros, então, como Paulo está dizendo, crentes espirituais, não carnais, entendendo que não devemos dar honra às personalidades, mas somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.